Nostalgia. Basicamente, o sentimento que qualquer pessoa, uma hora ou outra, vai acabar tendo. No decorrer da nossa vida, desde quando a gente era criança, ou até mesmo agora, a gente vivenciou ou vivencia momentos ou coisas que a gente assiste, lê, literalmente qualquer coisa que a gente absorve pra gente. Provavelmente no futuro, quando a gente olhar pra trás ou ver algo que remete e relembra aquilo, a gente vai sentir esse sentimento. Sentimento nostálgico pode acontecer com qualquer mídia ou com qualquer mini lembrança que você tenha, seja ela pequena ou grande, como, sei lá, até jogar um simples jogo que você jogou há muito tempo atrás, assistir um desenho que você assistiu há muito tempo atrás, ou coisas desse tipo. Ultimamente eu tenho tido muito essa sensação, desde quando eu começo a ver as coisas aleatoriamente na internet e passa algo que me chama atenção por simplesmente ser algo que remete à minha infância ou remete a algo que eu gostava muito no passado e que hoje em dia eu tinha esquecido, acaba que sendo literalmente uma chance de eu desbloquear alguma memória nova. E eu tenho certeza que não é só comigo isso, porque a sensação de nostalgia é perfeita, é literalmente perfeita. Eu acredito que não tem ninguém que não goste dessa sensação. E é com isso que eu convido vocês a saírem desse mar de guerras que está o YouTube atualmente, esse mar de brigas, caos e destruição, para me ver falando sobre nostalgia e alguns pontos sobre ela. O pensamento de um homem antes de mais nada é a sua nostalgia. Essa frase, por mais genial que ela pareça e por mais genial que eu pareça ser, não fui eu que criei, foi um cara. E eu, no fundo, espero de verdade que eu não seja massacrado na rua por simplesmente ter chamado esse filósofo de cara. E bom, para simplesmente parar de chamar esse cara de cara, esse filósofo, ele se chama Albert Camus, ou Albert Camus, não sei como vocês falam. Eu não sei falar o nome dele, eu li Albert Camus, então vai ser Albert Camus. Ou Camus. Aí tanto faz. Enfim, acredito que a maioria que está assistindo esse vídeo, ou todo mundo, já sentiu a sensação de nostalgia. Até porque é um sentimento muito comum que acontece com a maioria das pessoas, como eu mesmo disse. E se você já sentiu esse sentimento, o que eu acho que a sua resposta é sim, provavelmente você gosta muito dele. Até porque lembrar de coisas do passado, como desenhos que assistimos, jogos que jogamos ou qualquer coisa desse tipo, não necessariamente precisando ser da nossa infância, é literalmente muito bom, até mesmo um dos melhores sentimentos que podemos ter. Ultimamente tem me batido muito esse sentimento de nostalgia, até porque eu tenho relembrado de muitas coisas do meu passado, como jogos que eu jogava, alguns desenhos que eu assistia ou coisas desse tipo. Bem, e por falar de lembranças, acredito que eu tenho uma que provavelmente fez parte da infância de muita gente e que provavelmente causa nostalgia em muitos, que é o jogo GTA San Andreas. Como muitos devem saber, o GTA San Andreas é um jogo bom até hoje. Se você pega ele para jogar no PC ou até mesmo no PS2 se você tiver um, você vai conseguir se divertir por horas, tanto sozinho quanto no modo multiplayer jogando com um amigo. E eu sei que tem muita gente que não sabe, mas sim, dá para jogar GTA San Andreas no PS2 de 2 com um amigo. Como eu disse, GTA San Andreas era muito bom tanto naquela época, tanto quanto ele é hoje em dia. Principalmente porque tinha diversas armas, o que diferenciava ele era os diversos códigos que você poderia colocar para ter diversos poderes diferentes com o CJ, até mesmo armas infinitas ou qualquer coisa desse tipo. A sensação que ele me passava quando eu jogava ele, quando eu era criança, era literalmente aquela sensação de leveza, de estar jogando um jogo que parece que tá fora da época dele, entende? E literalmente jogar o jogo hoje em dia me passa a mesma sensação. Não literalmente que GTA tá avançado para 2023, mas sim a mesma sensação que eu sentia naquela época, entende? Em 2014, eu, pequeno, apenas uma criança que não tinha nem um celular com internet e nem internet na própria casa, ganhei o meu primeiro PC. E não era um PC gamer. Ele tinha 1 GB de RAM e o processador dele era um Celeron. Só não vou lembrar a geração porque ele era um processador antigo até mesmo para aquela época. E como eu disse, eu não tinha internet naquela época, o PC estava com literalmente um fodendo Windows XP e eu não tinha nem como instalar os drivers para poder baixar alguma coisa. Até porque, para instalar algum driver, eu precisava baixar algum driver e como eu baixaria algum driver se nem internet eu tinha? Então, para minha alegria, lá, além de um jogo de cartas chamado Paciência Spider, que não é nada mais do que o próprio jogo Paciência normal, só que com o designer de uma aranha, tinha o jogo Pinball 3D.
E simplesmente igual o nome, o jogo também era bem simples. A gente só controlava uma bolinha, segurava o espaço para carregar a velocidade que a gente ia jogar a bolinha e ela era arremessada. Quanto mais forte ela fosse arremessada, ela ia batendo nos coisos da máquina que gerava pontuação pra gente. E o objetivo era literalmente bater o seu próprio recorde. E eu quase esqueci, mas tinha 2 baquetinhas que a gente controlava e fazia a bolinha subir pra cima de novo para fazer mais pontos. Porém, essa baquetinha era tão inútil que sempre que a gente usava a bolinha acabava caindo mais no buraco do que batendo nelas. Ou eu que era muito ruim. Bem, alguns anos à frente, eu fui na casa do meu irmão, sim, o mesmo irmão que me deu o PC, e aí tinha um PS2 moscando na casa dele. Eu lembro de ter pedido pra ele deixar eu jogar, só que aconteceu alguma coisa e acabou que eu não consegui jogar. Então eu lembro de ter pedido o PS2 emprestado pra ele enquanto a gente tava na igreja e ele resolveu me emprestar, porque ele era um irmão muito incrível. Na real, ele é incrível até hoje. Muito obrigado, Gabi. E é isso, com o PS2 em mãos, o primeiro jogo que eu lembro de ter colocado nele foi nada mais nada menos que Resident Evil 4. Na época, eu não consegui chegar nem um pouco longe no jogo, até porque eu era uma criança muito jovem e com medo. Só que eu lembro até hoje da sensação que era entrar no jogo e simplesmente ver aquela lista imensa de coisas que eu simplesmente selecionei sim em tudo. Sim, eu joguei Resident Evil 4 pela primeira vez com tudo infinito, com o maior medo do mundo, até porque eu nem sabia que estava tudo infinito. Bem, eu tinha uns 7 anos e eu literalmente ligava a TV no canal TV Cultura e simplesmente a coisa que eu mais gostava de assistir era o desenho 7 Monstrinhos. O desenho de literalmente 7 monstros que moram com a mãe. E esses monstros têm algumas características que são só deles. E quando eu era criança isso me atraía bastante. Era um desenho muito bom, com alguns assuntos bem legais assim. E o episódio que eu mais me recordo é um episódio sobre a Lua, que o personagem principal ou um dos personagens principais simplesmente começa a correr da Lua porque ele fala que ela tá em todo lugar e seguindo ele. Então ele começa a ficar puto e correr dela. Eu sei, parece bem idiota, porém é um desenho feito para um tipo de público que com certeza não é mais o meu, infelizmente. Só que é um desenho muito bom. Pelo menos na minha opinião, ele ainda é um desenho bom. O outro desenho também passava na TV Cultura, porém era um desenho que eu dificilmente conseguia assistir episódios completos, porque os episódios passavam no mesmo dia e no mesmo horário que as novelas da minha irmã, então eu tinha que ficar mudando de horário para ela assistir a novela dela, e nos comerciais da novela eu tinha que assistir o desenho, e era bem ruim, porém teve algumas vezes que eu consegui assistir os episódios inteiros e essas vezes foram muito memoráveis para mim, até porque eram episódios de um desenho muito bom que eu gostava muito de assistir. Eu acho o Chão ao Carneiro um desenho muito especial, porque literalmente a historinha que ele passa, por mais simples que seja, é bem legal, e por mais que eles não falem nada, você consegue entender perfeitamente o que está acontecendo, mesmo sendo uma criança. É muito bom. Bem, o desenho que eu vou falar agora, ele não passava em algum canal de televisão, pelo menos eu não assisti em algum canal de televisão, até porque ele não era da minha época. Eu assisti ele num leitor de CD e DVD que o meu pai tinha. Inclusive, meu pai que me apresentou esse desenho, que por muito tempo foi o meu herói de infância. E literalmente esse desenho é o Super Dínamo. Sim, eu sei que 0,000% de pessoas que assistem meus vídeos nunca vão ter ouvido falar nesse desenho. Até porque ele literalmente era muito antigo. Eu lembro de ter assistido ele em preto e branco ainda. Por mais que ele fosse em um CD ou DVD, eu não sei como que é o nome de CD que vai vídeo, eu acho que é DVD. E por mais que ele fosse nisso, que ele fosse em base de DVD, ele não era colorido. Realmente era um desenho muito antigo, desde o áudio, da gravação e captação de voz dos personagens ou coisa desse tipo. Porém, quando eu era criança, esse desenho era tão especial pra mim que olhando ele hoje em dia, eu literalmente acho ele ainda um desenho muito bom de se assistir. Mas o que tem de semelhante em todas essas memórias nostálgicas que eu tenho ou até mesmo das memórias que você tem? Bem, vamos convencer que na nossa cabeça, quando lembramos de algo que a gente assistiu, jogou, ouviu há muito tempo atrás,
literalmente parece perfeito, parece muito, muito, muito bom. Só que quando a gente vai atrás, a gente percebe que não é tudo aquilo, que obviamente como tudo no mundo tem imperfeições, seja o GTA San Andreas na sua gameplay um pouco ultrapassada para os dias de hoje, sendo um desses erros aquela mira que era horrível no GTA San Andreas, que nem o remaster conseguiu consertar. A gameplay cansativa e maçante do Pinball 3D, que era literalmente a mesma coisa, ficar só batendo o seu próprio recorde e é isso o jogo. Ou a gameplay do Resident Evil 4, que a mira era bem difícil de se mirar nos inimigos, já que o Leon ficava parado enquanto a gente mirava. Ou até mesmo algum desses desenhos que eu citei ali atrás, que tinha alguns problemas como o áudio ultrapassado e a animação. E sim, infelizmente, a nostalgia dá esse bait no nosso cérebro e faz a gente pensar que as coisas são perfeitas quando na realidade elas têm as suas imperfeições, como qualquer outra coisa no mundo. E por mais que eu venha e fale que o sentimento de nostalgia tem alguns pontos negativos, nada vai mudar. Até porque o pensamento de um homem, antes de mais nada, é a sua nostalgia.